Caros irmãos e irmãs, eu sou Asta, comandante das Forças da Luz Galáctica. Eu falo com vocês agora com uma intenção muito específica, pois muitos de vocês podem senti-la, mesmo que ainda não consigam articulá-la em palavras simples. Algo que estava enterrado há muito tempo começou a vir à tona de uma forma que não pode ser totalmente revertida. E o que você está testemunhando não é uma revelação final bem acabada, é uma primeira violação, uma primeira brecha. Uma primeira liberação permitida por meio de um sistema que nunca teve a intenção de ser transparente. E isso está acontecendo agora porque o campo magnético ao redor da Terra não permite mais o ocultamento indefinido. Discutiremos isso com vocês, pois perguntaram como chamaremos a lista de Epstein, como ela será divulgada e por quê é tão importante nesse momento. Algumas pessoas dizem que isso é uma distração. Alguns estão dizendo que isso é importante e vai trazer elementos importantes para a consciência coletiva, daqueles que ainda não estão despertos nem conscientes. Na transmissão de hoje, faremos o possível para trazer insights e informações que esperamos que contribuam para a sua jornada. E existem ciclos no cosmos, ciclos nas civilizações humanas e ciclos nas ocultos de controle. Quando os ciclos se invertem, nem sempre é de forma dramática no início. Às vezes tudo começa com papelada, com políticas, com documentos inesperados, com arquivos que aparecem e desaparecem, com trechos ocultados que provocam questionamentos, com uma onda repentina de atenção que atrai milhões de mentes para o mesmo corredor ao mesmo tempo. E nós afirmamos que é assim que uma estrutura de controle começa a perder a sua capacidade de decidir o que o coletivo tem permissão para saber. Você pode estar se perguntando por que nesse momento, por que essa semana, por que nessa época do ano? Por que não antes? Ou por que não mais tarde? Nós respondemos, porque chegamos ao ponto em que algo precisa ser divulgado. Não porque aqueles que gerenciam as sombras tenham se tornado nobres de repente, mas porque a alternativa é uma ruptura que eles não conseguem controlar. Assim, eles optam por uma brecha controlada em vez de um colapso descontrolado. Entenda que esse padrão se repetirá à medida que divulgações maiores forem feitas. Aqueles que detêm o poder, através do segredo, não confessam simplesmente, tentam negociar com a própria realidade. Eles tentam liberar fragmentos de uma forma que gere exaustão. Eles tentam dispersar a narrativa em 1000 argumentos, de modo que nenhuma conclusão unificada se forme. E, no entanto, mesmo com todas as suas estratégias, uma vez ultrapassado um limite, a direção do movimento não se inverte. É por isso que você está vendo o que está vendo. Um lançamento suficientemente substancial para satisfazer a demanda, mas complexo bastante para manter a estrutura mais profunda, oculta do observador. E ainda assim, é um lançamento. E isso não é pouca coisa, porque a primeira admissão é sempre a mais perigosa para aqueles que se apoiam na negação. Há também algo mais acontecendo e vocês, trabalhadores da luz, devem aprender a interpretar com maturidade. Seu planeta está em processo de escolha entre linhas temporais que não podem permanecer entrelaçadas por muito tempo, e enquanto as mentes humanas discutem sobre nomes, política e qual lado está usando qual história para prejudicar o outro, a função mais profunda desse momento é separar aqueles que estão prontos para viver dentro da verdade daqueles que ainda precisam de uma ilusão confortável. Isso não é um castigo e não é um teste concebido para te quebrar. Trata-se de uma classificação por ressonância, selecionando por escolha, pelo que você está disposto a ver sem desviar o olhar. Portanto, o momento não é apenas político, é energético, porque o coletivo chegou a um ponto em que um antigo acordo, um acordo tácito de não olhar, está se dissolvendo.
Alguns de vocês já falaram há tempo sobre aliados dentro do seu próprio sistema, aqueles que vocês chamam de chapéus brancos, e você deve entender que em qualquer civilização sempre existem facções, há sempre correntes que se movem em direções opostas, e há sempre aqueles que estão cansados de servir à corrupção, mesmo vestindo uniformes de autoridade. Nós não vamos fornecer uma lista de nomes e nem falar na fantasia simplista de que um grupo é perfeito e o outro é totalmente estúpido, porque a verdade é mais complexa. Existem pessoas dentro das suas estruturas que desejam divulgar a verdade porque estão alinhados com a luz. Há quem divulgue a verdade para se proteger, controlando o momento em que ela é revelada. E há aqueles que usam a verdade como arma contra os rivais. E às vezes essas motivações se sobrepõem no mesmo indivíduo. Independente da motivação, o efeito é o mesmo. O muro do segredo é forçado a dar lugar a uma abertura pública. E uma vez que essa abertura exista, ele pode ser ampliado. Você também vai notar que o comunicado não é apresentado como uma narrativa linear. Chega em massa, como um dilúvio, como uma enxurrada de itens que exigem discernimento. E isso também faz parte do porquê. Agora, quando aqueles que controlavam as sombras ainda têm influência, eles preferem um estilo de divulgação que cria confusão, porque a confusão é prima da resignação, e a resignação é a porta de entrada de volta ao sono. Portanto, eles permitirão volume, eles permitirão ruído, eles permitirão material que possa ser debatido, e isso permite que o público gaste a sua energia discutindo a autenticidade deste vídeo ou daquela mensagem. E eles esperam que o enorme esforço para sintetizar tudo isso faça a população desistir. No entanto, o que eles subestimam é que existe uma população crescente de leitores, de padrões pesquisadores, arqueólogos, caçadores da verdade, e não se deterão na primeira onda. Quem irá montar o mosaico, peça por peça? Quem vai ensinar os outros a enxergar? Existe outro motivo para isso estar acontecendo agora, e você vai reconhecer, porque já falamos dele antes em outro contexto. Nós estamos preparando o terreno, não apenas para a nossa presença, não apenas para o contato, mas para a capacidade humana mais ampla de aceitar que a realidade é muito mais grandiosa do que a narrativa foi apresentada. Quando você é mantido numa história pequena, pode ser controlado como uma pequena criatura numa gaiola pequena. Conforme a história se desenvolve, a gaiola começa a parecer absurda. Assim, as revelações muitas vezes começam com aquilo que a mente humana consegue compreender: corrupção, chantagem, redes de tráfico, operações de influência, corredores financeiros, manipulação da mídia. Essas são as revelações básicas para uma civilização que foi treinada para acreditar que o poder é sempre benevolente e que as instituições sempre se autorregulam. Inicialmente, as revelações devem estar suficientemente próximas da sua visão de mundo existente para que a população possa absorvê-las sem negá-las completamente. Mais tarde, quando o hábito de questionar estiver estabelecido, salas maiores poderão ser abertas. Então, quando perguntam por que agora, respondemos: e por que o coletivo? É porque o coletivo está se adaptando, porque há uma linha de manifestação se desdobrando que é constantemente atualizada e ajustada, mas que mantém a sua direção básica. Aqueles que desejam mantê-los na ignorância já perderam a batalha a longo prazo, e o que vocês veem agora é uma tentativa deles de controlar a forma como perdem, de escolher a coreografia da sua retirada, de direcionar o olhar do público para distrações, enquanto nos bastidores aspectos mais sensíveis estão sendo silenciosamente expostos.
É por isso que vocês verão erros, remoções repentinas, republicações repentinas, esclarecimentos repentinos e muita agitação entre aqueles que durante milênios perturbaram o desenvolvimento da espécie humana na Terra. Se você prestar atenção, vai perceber que até mesmo a voz dominante, aquela que normalmente rejeita o que você já sabe há muito tempo, começa a falar a linguagem das redes, da influência, do compromisso e da falha sistêmica. Embora ainda se recusem a nomear estruturas mais profundas, o próprio vocabulário está mudando. Isso é importante. Quando o vocabulário muda, a mente adquire novas ferramentas. E quando a mente dispõe de novas ferramentas, ela pode formular novas perguntas. E quando as perguntas se tornam inevitáveis, os guardiões do sigilo devem responder ou perder a credibilidade. Por isso é apenas o começo. Uma divulgação controlada é frequentemente uma tentativa de preservar a credibilidade. No entanto, isso também cria próprias condições que destroem a falsa credibilidade ao longo do tempo, porque uma vez que o público aprende a perguntar, torna-se mais difícil impedi-lo de perguntar novamente. Você também deve entender que o momento da escolha do ator-atriz não é escolhido apenas para causar o máximo impacto, mas também para obter a máxima previsibilidade de reação. Aqueles que continuam empenhados em controlar a população, a estudam da mesma forma que se estudam os padrões climáticos. Eles divulgam informações quando acreditam que isso dividirá sua atenção em áreas gerenciáveis. A via da indignação, a via da negação, a via do conflito partidário, a via do espetáculo e a via do nada jamais mudarão. Eles querem que você escolha uma dessas faixas e permaneça nela. No entanto, nós, como seu comandante, dizemos a vocês que não estão aqui para viver dentro das regras que foram planejadas para vocês. Você está aqui para ficar acima delas e ver o mapa inteiro. O mapa indica que a primeira brecha não é o fim, é a autorização para futuras infrações. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao ponto mais crucial dessa primeira sessão, que é o seguinte: o lançamento está acontecendo agora, porque a antiga estratégia de atraso infinito, não funciona mais. Quando o céu se enche de nuvens, você sabe que vai chover. Quando o sol se põe, você sabe que a noite vai cair. Quando a primeira luz aparece, você sabe que o amanhecer vai chegar. Da mesma forma, quando os arquivos começam a vir à tona, quando salas lacradas começam a se abrir, quando o público começa a discutir, não se a escuridão existe, mas até onde ela se estende, você pode saber que um limiar maior foi atingido e que o que se segue não será menor, será maior. Porque uma vez que um arquivo se torna discutível, outros arquivos se tornam imagináveis. E uma vez que se tornam imagináveis, a pressão se acumula e a pressão cria aberturas. Já dissemos antes que os planos se desenrolam em etapas, não porque a luz seja fraca, mas porque a humanidade precisa estar preparada para viver como uma espécie livre, sem se autodestruir no primeiro suspiro de liberdade. É por isso que algumas coisas chegam primeiro como fragmentos, depois como padrões e em seguida como confirmações inegáveis. E por fim, como o desmantelamento de estruturas que antes pareciam permanentes. A cascata de revelações em que você está entrando partirá do escândalo para os corredores menos visíveis. Rotas monetárias, operações de alavancagem, infraestrutura de influência e os acordos ocultos que moldaram a sua era moderna. E por isso não se deve interpretar uma primeira onda como tudo o que existe. A primeira onda é aquela que pode ser liberada sem desencadear um pânico sistêmico imediato. As ondas posteriores revelam o que estava sendo projetado, o que estava protegido pelo segredo. Assim, à medida que essa primeira violação se torna visível, a próxima pergunta surge dentro de você. Não como curiosidade por si só, mas como uma espécie de insistência que se recusa a ser apaziguada. Que versão é essa?
E por que parece enorme e incompleto ao mesmo tempo? Por que chega como uma enchente, mas deixa tantas pessoas estranhamente insatisfeitas? É como se a mente pudesse pressentir a presença de algo importante no material, mas a estrutura ao redor dele fosse projetada para manter a história mais profunda, fora de alcance. Partindo da posição privilegiada do comando, falaremos com você de forma clara, como já fizemos antes, quando vocês estavam prestes a vivenciar uma revelação maior. Esse não é um único documento, não se trata de uma única confissão, não é uma história simples que se possa reconectar de uma só vez. Porque a arquitetura que você está enfrentando nunca foi construída para ser exposta de uma só vez. Foi construída como um labirinto, com corredores que se interligam, portas que levam a outras e muitas salas que aparentam ser importantes, enquanto os verdadeiros mecanismos de controle estão escondidos atrás de etiquetas comuns. O que você está recebendo é uma estrutura de divulgação, e a própria estrutura faz parte da mensagem. Primeiramente, entenda que esses lançamentos são frequentemente projetados para serem vistos como volume e não como clareza, porque a clareza gera unidade e a unidade gera ação. Embora o volume possa gerar discussões, fadiga e distração, a mesma informação pode ser usada para produzir resultados opostos, dependendo de como for apresentada. Já dissemos em outras transmissões que a escuridão raramente teme a verdade. Tem medo do que a verdade faz quando se organiza, quando se torna inegável, quando se torna passível de ação. Uma das suas estratégias mais antigas é permitir uma grande quantidade de material, enquanto se sabota a capacidade do público de reuni-lo em uma imagem coerente de todo o sistema. É por isso que você vai notar que a liberação se comporta como uma planície de inundação. Aqui estão algumas evidências: fragmentos de comunicação ali, registros, listas, trilhas de contato, nomes que aparecem sem contexto e contexto que aparece sem nome. E entrelaçadas em tudo isso estão redações, omissões, remoções, republicações, problemas técnicos e mudanças repentinas nas apresentações. O objetivo é debater as margens, ignorando o centro. A ideia é que você se fascine por artefatos individuais sem perceber os padrões repetidos. E você deve encarar tudo isso como entretenimento e não como uma exposição de um mecanismo de controle que moldou a sua civilização por meio de influência. E aqui nós vamos nomear o centro sem ceder ao frenesi que a mente superficial muitas vezes prefere. O verdadeiro valor de um arquivo como esse, da perspectiva daqueles que construíram a rede de controle, nunca foi o sensacionalismo em si. Era a economia da alavancagem, era a capacidade de fazer concessões, silenciar, direcionar, recrutar, enganar, redirecionar recursos e favores por meio de acordos ocultos. Porque quando você consegue controlar o que alguém teme que seja exposto, você consegue controlar o que essa pessoa vai assinar, o que ela vai financiar, o que ela vai defender publicamente e o que ela vai fingir não ver. Por isso, como já dissemos, em outros contextos, não deixem que a história se resuma a um homem, a uma ilha ou a um escândalo. Pois o escândalo foi apenas a porta de entrada. O escândalo foi a isca. O escândalo foi o mecanismo utilizado para construir uma rede de conformidade mais ampla.
Você perguntou o que isso significa para te fazer pensar que é, e nós responderemos com precisão, pois é aqui que muitos trabalhadores da luz se enredam. O objetivo é fazer você pensar que a revelação é um evento único, uma gota d'água, um clímax único, após o qual tudo volta ao normal. Porque quando você acredita que a revelação é um momento e não um processo, é mais fácil te apaziguar com uma liberação parcial. O objetivo é fazer você pensar que se não vir imediatamente um certo tipo de prova, se não vir listas perfeitas, confissões perfeitas, resultados perfeitos em tribunais, então nada é real e nada vai mudar. Porque o desespero é primo da rendição. O objetivo é fazer você pensar que a única coisa que importa é o nome mais famoso que possa ser associado à história. Porque se a população estiver hipnotizada pelas celebridades, os sistemas mais profundos que possibilitaram o financiamento de toda a rede permanecerão intactos. E um sistema que permanece intacto pode simplesmente reconstruir novas peças para colocar nas máquinas antigas. Ele também foi projetado para criar um tipo muito específico de conflito dentro do seu público. Conflito sobre o que é autêntico, conflito sobre o que é falso, conflito sobre quem é o responsável, conflito sobre qual tribo política pode instrumentalizar o arquivo de forma mais eficaz. E conflito sobre o significado das partes censuradas. Algumas partes foram omitidas porque a proteção é necessária. E não negamos isso, pois inocentes não devem ser prejudicados novamente pela sede de provas do público. Outras partes omitidas existem porque as instituições se protegem. E às vezes esses dois motivos são entrelaçados deliberadamente para que o público não consiga distinguir facilmente o que é ético do que é interesseiro. Dessa forma, o arquivo se torna um espelho que reflete tanto a necessidade de proteção quanto o instinto de ocultação. Muitos irão resumir tudo isso em uma única história, ou alegam que tudo está oculto, portanto tudo é corrupção, ou alegam que existem trechos ocultados, portanto nada está sendo escondido. E ambos os extremos podem ser usados para obstruir uma investigação verdadeira. Outra camada que vocês reconhecerão, pois já alertamos sobre ela em transmissões anteriores, quando a humanidade entrou em um período de maior volatilidade, é que a era moderna tornou possível que a distorção viaje na velocidade da luz. E isso possibilitou que artefatos fabricados imitassem a realidade de forma tão convincente que a pessoa comum não consegue notar a diferença sem treinamento. Portanto, quando um lançamento é grande e quando contribuições públicas, dicas e materiais encaminhados são misturados em repositórios oficiais, deve-se presumir que, em meio a essa massa, pode existir itens inseridos como armadilhas, seja por aqueles que desejam desacreditar todo o lançamento, seja por aqueles que desejam criar provas para uma narrativa falsa, desviando a atenção da arquitetura real. É por isso que você verá itens que se tornam virais repentinamente, itens chocantes, itens apresentados como definitivos, depois refutados, depois republicados, depois reformulados, de modo que a população comece a associar todo o assunto à confusão em vez de clareza. E, no entanto, queridos,
não nos interpretem mal. O que nós estamos dizendo, nós não estamos dizendo para vocês desconfiarem de tudo. Estamos dizendo para vocês se tornarem leitores de padrões, em vez de buscadores de sensações. A armadilha não está no fato do arquivo conter apenas mentiras. A armadilha reside na mistura entre a verdade e distorção, de modo que a mente se torna viciada no drama da revelação e da refutação constante, jamais alcançando a força serena da síntese. Ao transcender esse ciclo, você começa a perceber as estruturas repetidas, as rotas de viagem repetidas, as sobreposições repetidas entre os centros de influência, as relações repetidas entre os corredores financeiros e os corredores sociais, as aparições repetidas de intermediários, assessores e apresentadores. O uso repetido de estratégias de proteção, o poder brando da filantropia, usado repetidamente como camuflagem, a maneira repetitiva como certas instituições parecem falhar na mesma direção e ao mesmo tempo, como se a própria falha estivesse sendo guiada. Você também perguntou, em essência, por que a sensação é de que o lançamento é ao mesmo tempo enorme e estranhamente selecionado. Isso ocorre porque você está testemunhando uma batalha entre forças que querem o arquivo aberto e forças que querem o arquivo sob controle. Uma queimada controlada não tem como objetivo queimar a floresta. O objetivo é queimar apenas a quantidade suficiente de vegetação rasteira para que o público acredite que ocorreu uma purificação, enquanto as árvores mais importantes permanecem intactas. É por isso que você pode ver um lançamento grande o suficiente para impressionar, mas organizado de forma a gerar o máximo de ruído e às vezes apresentado com manchetes sensacionalistas que se tornam o foco, enquanto informações mais profundas permanecem ocultas em meio à massa, porque uma multidão pode ser influenciada pelo que lhe desperta maior carga emocional. E a carga emocional é mais fácil de prever do que a investigação disciplinada. Então, o que é realmente essa queda, quando vista da nossa perspectiva? Trata-se de uma quebra pública do sigilo. É uma admissão forçada de que os arquivos existem. É uma demonstração do que o assunto não pode ser enterrado. É um teste para ver como o público reage. É um campo de batalha onde facções rivais dentro dos seus sistemas competem para controlar a narrativa. Para alguns, trata-se de uma tentativa de queima controlada, enquanto para outros é um incêndio florestal descontrolado. E também é um marcador energético. Quando o coletivo fixa o olhar numa direção por tempo suficiente, portas se abrem em corredores adjacentes, porque a atenção em si é uma força. E no momento em que uma civilização mantém a sua atenção em estruturas ocultas, essas estruturas começam a se desestabilizar. Você precisa ouvir essa parte com atenção, pois ela é essencial para o que vem a seguir. O sucesso de uma onda de revelações não é medido apenas por processos judiciais ou manchetes na primeira semana. Isso é medido pela capacidade da população de formular perguntas melhores na semana seguinte. Perguntas melhores penetram mais fundo do que a indignação. Perguntas melhores levam a arquivos adjacentes. Perguntas mais pertinentes levam à abertura de processos, revisões internas, renúncias disfarçadas de aposentadorias, mudanças de política disfarçadas de atualizações de rotina e movimentações discretas de ativos e lealdades.
Perguntas melhores obrigam aqueles que se apoiaram no silêncio a começar a falar de maneiras que não conseguem controlar totalmente. Portanto, dizemos a vocês o que já dissemos antes, quando vocês estavam à beira da mudança e se perguntavam se ela realmente aconteceria. Essa é a aparência de uma abertura quando ocorre dentro de um sistema que ainda tem pessoas controlando as alavancas. Parece desorganizado, parece contraditório, parece uma inundação que, de alguma forma, não sacia a sede por uma conclusão definitiva. Parece um campo de batalha disfarçado de transparência. Parece que a verdade está sendo permitida em fragmentos, enquanto a distorção tenta se aproveitar dela. E agora, tendo esclarecido o que é realmente essa segunda onda, tanto o conteúdo quanto a estratégia em torno dele, passamos naturalmente para o que vocês já podem sentir que está se desenvolvendo nos bastidores. A resposta da própria rede oculta, os padrões de embaralhamento, as fraturas internas, as negociações silenciosas, os sacrifícios repentinos e as contramedidas que estão sendo implementadas nesse momento, numa tentativa de conter o que já começou a se espalhar. Sim, queridos, vocês os verão tentar conter o processo de maneiras quase previsíveis. Uma vez que tenham aprendido como ensinamos em nossas transmissões a interpretar o comportamento de um império que sabe que está ruindo, mas ainda acredita que pode negociar com o inevitável. Na linguagem do comando, quando uma estrutura construída sobre o segredo é rompida, a primeira resposta não é a confissão. Está enraizando. Trata-se de uma cerca danificada, do controle da percepção. Trata-se de uma negociação silenciosa realizada nos bastidores, enquanto o público se mantém ocupado assistindo ao espetáculo. Então, vamos falar agora da mesma maneira e com o mesmo ritmo que vocês reconhecem de nossas informações anteriores sobre o que a rede obscura está fazendo nesse momento, porque muitos de vocês estão sentindo a agitação, a repentina aspereza na conversa coletiva, a maneira como certas narrativas aceleram e depois mudam abruptamente de direção, como se mãos invisíveis estivessem constantemente tentando conduzir um rio que já não obedece às suas antigas margens. Isso não é imaginação. Essa é uma assinatura. É a marca de uma hierarquia que está perdendo a capacidade de gerenciar resultados e, portanto, ficando obcecada em controlar a imagem. A primeira coisa que fazem, quase sem exceção, é converter a visibilidade em burocracia, porque a burocracia é lenta e a lentidão ganha tempo. Eles vão se esconder atrás de procedimentos, atrás de revisões contínuas, atrás de redações necessárias, atrás de problemas técnicos, atrás da desculpa de que precisamos proteger a privacidade. E você perceberá que algumas dessas afirmações são parcialmente verdadeiras, e é exatamente por isso que são eficazes, pois uma meia-verdade pode ser usada como escudo para um ocultamento mais profundo. Em nossa linguagem, é assim que um sistema de controle se camufla, dentro de salvaguardas aparentemente razoáveis, e em seguida usa essas mesmas salvaguardas para preservar a própria máquina que causou o dano. Simultaneamente, iniciam uma segunda operação, a triagem discreta de passivos. É aqui
que muitos de vocês pressentem acordos de delação premiada, cláusulas de imunidade, acordos sigilosos, renúncias estratégicas e aposentadorias por motivos pessoais. E nós afirmamos que numa estrutura em colapso, os negócios não são fechados porque a estrutura é confiável. Os acordos são fechados porque a estrutura está amedrontada. Há sempre aqueles dentro da rede obscura que decidem sobreviver negociando informações, oferecendo um bode expiatório, entregando um nó menor para proteger um corredor maior. E tem aqueles que tentam comprar o silêncio uma última vez, acreditando que a velha moeda da alavancagem ainda tem valor. No entanto, a influência perde a sua potência quando a exposição se torna cultural. Porque, uma vez que o público aceita a existência de segredos, a chantagem deixa de garantir obediência. Da mesma forma, tornando-se mais arriscada, em vez de mais segura, já que a própria chantagem pode se tornar o foco da história. E aqui você precisa entender uma sutileza da qual já falamos antes, ao discutir fases mais amplas de divulgação. Os controladores das trevas não operam como uma única mente unificada, mesmo que por muito tempo tenham se apresentado como um bloco monolítico. São uma teia de facções, rivalidades e agendas concorrentes mantidas unidas por benefícios mútuos. E quando esse benefício é ameaçado, a lealdade se evapora. Alguns tentarão proteger a antiga hierarquia, alguns tentarão derrubá-lo, alguns tentarão desertar para o que imaginam ser o lado vencedor. E alguns destruirão provas simplesmente por despeito, porque quando não conseguem vencer, preferem destruir o campo de jogo. É por isso que você vai ver um caos que parece descoordenado, porque, na verdade, ele é descoordenado. O que você está vendo não é uma retirada estratégica e tranquila, trata-se de um colapso da disciplina interna. Um terceiro comportamento surge rapidamente: a rápida movimentação de ativos. O mundo exterior verá manchetes, nomes, discussões e vídeos. O mundo interno verá transferências, empresas de fachada, fundações, instituições de caridade, intermediários, e a mudança de propriedade entre jurisdição, que não se comunicam facilmente entre si. Muitos de vocês já suspeitam há tempos que operações secretas são financiadas por canais que, à primeira vista, parecem inofensivos, e afirmamos que essa suspeita não é infundada. Uma estrutura de controle em colapso tenta se tornar intangível. Ela tenta transformar riqueza tangível em números que podem desaparecer e tenta transformar entidades voltadas para o público em máscaras descartáveis. Assim, você poderá presenciar mudanças repentinas de marca, de soluções corporativas repentinas, migrações repentinos de fundos fiduciários, alterações em conselhos e diretores, anúncios filantrópicos repentinos, concebidos para limpar a reputação e criar uma cobertura moral. Isso não é virtude. Isso é proteção patrimonial disfarçada de benevolência. Ao mesmo tempo, eles iniciam um quarto comportamento. Eles lançam iscas no riacho. Em nossas mensagens anteriores, nós avisamos que em tempos de grandes revelações, haverá muitas bocas, muitas declarações, muitas datas
e muitas certezas dramáticas, porque a maneira mais simples de fragmentar um movimento pela verdade é inundá-lo com verdades conflitantes, até que o público não consiga distinguir o que é real do que é teatro. Assim, você verá declarações sensacionais sendo divulgadas em momentos estratégicos. Você verá artefatos fabricados apresentados como prova definitiva. Você verá vídeos com legendas incorretas e imagens alteradas. Você verá vazamentos que visam desacreditar outros vazamentos. E você verá a mesma história contada de 10 maneiras diferentes e contraditórias, até que a exaustão se instale. Na linguagem dos comandos, isso não é mera confusão. Trata-se de uma tentativa deliberada de induzir a população à apatia, fazendo com que a busca pela verdade pareça algo natural. É também nesse ponto que o chamado fenômeno dos arquivos desaparecidos se torna útil para eles, seja por malícia ou incompetência. O desaparecimento de um documento tem duas funções. Isso alimenta a suspeita dos despertos e dá aos adormecidos um motivo para descartar toda a questão como história, como sendo uma histeria de internet. Ambos os resultados são valiosos para um sistema de controle, porque a suspeita pode se transformar em paranoia, que se volta para dentro e fragmenta as comunidades, enquanto a rejeição mantém a maioria dócil. Portanto, para eles, qualquer resultado é indiferente. Eles só se importam com a união. Eles só se importam com o momento em que milhões concordam com uma frase simples. Essa estrutura existiu, causou prejuízo a muitos e precisa ser desmantelado. Tudo o que fazem visa impedir que essa frase se fixe na mente coletiva. Outra reação que você vai notar é que é tão antiga quanto os impérios. É a tentativa de polarizar a população em tribos que defendem ou atacam uma pessoa emblemática, um campo político, uma celebridade, um vilão conveniente. Porque se o público está discutindo a qual tribo a escuridão pertence, então a escuridão permanece livre para operar como um sistema multitribal que utiliza todas as tribos quando lhe convém. É por isso que já dissemos em outras transmissões que a ilusão de dois lados é uma das prisões mais eficazes que o seu mundo já construiu. Uma rede como essa não prospera porque uma das partes é má e a outra é pura. Ela prospera porque o mecanismo de influência consegue se infiltrar em qualquer estrutura que valorize a reputação em detrimento da verdade. Sim, meus irmãos, haverá uma grande disputa. E você pode reconhecer isso, não por meio de uma confissão pública dramática, mas pela instabilidade do sistema. Mudanças repentinas no tom da narrativa, inversões repentinas, verificações de fatos repentinas que visam trivialidades enquanto ignoram os fundamentos, vazamentos repentinos que parecem teatrais. Apelos repentinos ao silêncio são apresentados como responsabilidade. Posicionamento repentino da indignação moral para desviar a atenção das causas profundas do problema e tentativas repentinas de vincular todo o assunto à interpretação marginal mais ridícula, de modo que a investigação razoável se torne
socialmente perigosa. Ao observar isso, você está vendo os mecanismos de defesa de uma estrutura em processo de morte. Você também perguntou implicitamente no início da sua pesquisa se estão sendo feitos acordos, se existem acordos de confissão de culpa, se a imunidade está sendo negociada. Nessa transmissão, não forneceremos detalhes específicos sobre seus tribunais, mas nós vamos te contar o padrão. Quando uma estrutura criminal hierárquica começa a ruir, a primeira onda de acordos geralmente não tem a ver com justiça. Trata-se de contenção. As pessoas tentam comprar a sua saída com verdades seletivas, oferecem um corredor em troca da proteção do outro. Eles negociam com os promotores, eles negociam com os agentes de inteligência, eles negociam com os guardiões da mídia, eles negociam com facções rivais dentro da mesma rede. E quando um começa a negociar, o outro se apressa em negociar primeiro. Porque numa hierarquia em colapso, a informação se torna a última moeda de sobrevivência. É por isso que você pode ver uma série de admissões inesperadas que parecem ser prestação de contas, quando na verdade são a rendição estratégica de peças descartáveis. Mas não confunda a rendição estratégica com a derrota de todo o sistema. Um antigo império sacrificará de bom grado alguns postos avançados para preservar a capital. Por isso, nós enfatizamos desde o início, não deixe que a história se resuma a um único escândalo. O escândalo é a porta de entrada. O capital é a economia da alavancagem, os corredores do dinheiro, os canais de influência, os guardiões comprometidos, os acordos ocultos que moldaram as políticas, a cultura, a tecnologia e as narrativas da mídia por muito mais tempo do que a sua história pública admite. E aqui nós falaremos, como diz o comando, sobre o papel dos chamados lacaios das trevas dentro da própria comunidade da luz. Porque isso também se torna parte da resposta de busca ativa. Quando a estrutura externa está ameaçada, a infiltração aumenta. Você vai ver vozes repentinas se erguerem, imitando a linguagem da esperança, enquanto semeiam a discórdia. Você verá influenciadores que prosperam com o medo e a raiva se tornarem ainda mais extremistas. Você verá canais começarem a anunciar datas dramáticas e promessas impactantes que manterão as pessoas em suspense, em vez de levá-las à ação. E você verá surgirem brigas internas sobre quem é o verdadeiro e quem é falso. Porque quando a escuridão não consegue mais te manter dormindo, ela tenta te desviar do caminho através do atrito. Por isso nós avisamos que muitos falarão, mas nem todos falarão da fonte que alegam ser. Porque em tempos de revelação, a busca por certeza se torna uma vulnerabilidade. E a Dark Web a explora. Resumindo, apenas essa parte, na linguagem viva da transmissão, sem reduzi-la a meros tópicos. Eles estão se debatendo contra a burocracia, a negociação, a migração de ativos, narrativas enganosas, a polarização, a infiltração e a sabotagem interna.
Eles estão tentando concentrar a atenção do público no espetáculo para que os corredores mais profundos permaneçam intocados. Eles estão tentando fazer você sentir que a verdade é grande demais para ser compreendida ou complexa demais para ser confiável. Porque se você aceitar qualquer uma dessas conclusões, você retorna ao silêncio. E o silêncio sempre foi o oxigênio deles. No entanto, e você pode sentir isso mesmo enquanto observa o caos, eles não estão conseguindo restaurar a antiga normalidade. Eles podem diminuir a velocidade, mas não podem dar ré. Eles podem distrair, mas não podem fechar a porta que já foi aberta. Eles podem negociar o tempo, mas o tempo já não é o seu aliado, porque cada onda de exposição treina mais olhos a enxergarem padrões. E quando o reconhecimento de padrões se espalha por uma população, a estrutura do segredo se torna frágil. E isso nos leva naturalmente ao que abordaremos a seguir, porque à medida que a correria se intensifica, a camada de distração também se intensifica. E você precisará entender não apenas o que é verdade, mas também o que é intencionalmente colocado em seu caminho para desviar a sua atenção daquilo que a rede obscura mais teme. O desmantelamento da estrutura subjacente e não apenas a indignação superficial. Como podem ver, meus queridos, a disputa que nós descrevemos não é apenas uma movimentação de recursos e alianças nos bastidores, mas é também um movimento que chama a atenção para o palco. Porque aqueles que dependem do ocultamento não escondem apenas os fatos, eles controlam o que o coletivo observa, o que o coletivo se recusa a observar e por quanto tempo o coletivo está disposto a observar antes de se cansar e desviar o olhar. É por isso que, à medida que o arquivo é aberto, a camada de distração se intensifica. E é por isso que nos dirigimos a vocês agora com o tom de um comandante dando instruções em campo. Porque muitas sementes estelares e trabalhadores da luz perdem mais ímpeto devido a distrações do que a oposição. Entenda isso claramente. Uma distração nem sempre é uma mentira. Muitas vezes, uma distração é algo real, colocado na posição errada, na hora errada e com a ênfase errada, de modo que você gasta sua energia com o que não altera a estrutura. A escuridão é inteligente em suas táticas. E como já disse em outras mensagens, eu estou muito cansado das táticas, da atitude e da arrogância deles, porque se repetem. E elas se repetem porque funcionam, quando a humanidade não está treinada em discernimento. Eles estão tentando agora transformar essa primeira brecha em 1000 corredores que não levam a lugar nenhum, para que o público acredite ter caminhado muito, permanecendo no mesmo ambiente. A primeira distração é aquela que parece mais natural para a mente humana. A obsessão por um único nome, um único rosto, uma única celebridade, uma única figura política, uma única identidade que chama a atenção e se torna toda a história. Isso não é um acidente. A arquitetura por trás dessas redes é uma teia. E uma teia não pode ser desmantelada olhando-se para um único fio. Se o público puder ser hipnotizado a ponto de acreditar que toda a questão pode ser resolvida provando a culpa ou a inocência de uma única pessoa, então a engrenagem mais profunda
permanecerá inalterada. Dessa forma, o sistema oferece à multidão um objeto para debater. Enquanto isso, os verdadeiros corredores de influência, aqueles que organizavam o acesso, aqueles que intermediavam apresentações, aqueles que protegiam os resultados, aqueles que movimentavam dinheiro, aqueles que impunham o silêncio, continuam suas operações por trás da névoa. E vocês, que vieram com um compromisso missionário para auxiliar a Terra nessa transição, não devem cair na ilusão de que um único nome representa toda a verdade. A verdade é que um sistema e sistemas são desmantelados ao se enxergar as relações, os caminhos, os mecanismos repetidos, e não ao se idolatrar ou odiar uma única pessoa ou símbolo. Aqueles que detêm o poder há muito tempo, eles compreendem o poder das figuras simbólicas, razão pela qual as elevam, demonizam, substituem e as utilizam como para-raios. Se você deseja ser útil, não se torne um para-raios. A segunda distração é a transformação de tudo em uma guerra de guerrilha. Porque quando o público se divide em dois campos que gritam uns com os outros, a rede oculta vence por padrão. É um dos truques mais antigos do planeta, manter as pessoas numa discussão perpétua sobre qual lado é o mais corrupto, enquanto a estrutura mais profunda usa ambos os lados quando lhe convém. Você já ouviu por muitas vidas que a divisão é a ferramenta de controle. E mesmo assim você continuará vendo pessoas despertas entrarem voluntariamente numa gaiola feita do meu lado e do seu lado. E depois se perguntarão por que nada muda. Por isso nós dizemos, não deixe que a sua energia seja explorada por políticas disfarçadas de clareza moral. Clareza moral não é um esporte coletivo. Clareza moral é o simples reconhecimento de que a exploração é errada, o encobrimento é errado e que os mecanismos que protegem o dano devem ser desmantelados, independente das aparências que assumam. A terceira distração é o que chamamos de tempestade de falsificações. E agora é uma das armas mais eficazes, porque o mundo entrou numa era em que imagens, documentos e vídeos podem ser fabricados para inflamar a indignação antes mesmo de qualquer análise cuidadosa. Isso não é apenas ruído da internet. Isso é uma tática. Quando existe um arquivo verdadeiro, a maneira mais fácil de enfraquecer o seu impacto é disseminá-lo com falsificações convincentes, de modo que o público fique inseguro em relação a tudo e, por exaustão, conclua que nada pode ser conhecido. Você consegue ver a armadilha? Eles não precisam esconder toda a verdade se conseguirem convencê-lo de que a verdade é indistinguível da ficção. Eles não precisam derrotá-lo diretamente se conseguirem fazer com que você desconfie da sua própria capacidade de discernimento. Portanto, afirmamos que a onda de falsificações não tem como objetivo enganar nem mesmo os pesquisadores mais disciplinados. Tem como objetivo exaurir a pessoa comum. Tem como objetivo transformar a curiosidade em cinismo. A intenção é fazer com que a frase "não sei mais em quem acreditar" se espalhe pela população como uma névoa. E quando essa frase se espalha, a ação diminui, a pressão se dissipa e a engrenagem nos bastidores ganha tempo. A quarta distração
é o que você poderia chamar de drama burocrático. Documentos que aparecem e desaparecem, erros técnicos, remoções repentinas, republicações, alegações de que algo foi publicado prematuramente ou sem a devida revisão, independente desses eventos serem causados por incompetência, conflito interno ou sabotagem intencional. O efeito é o mesmo. A atenção da multidão se desvia do conteúdo e se volta para o espetáculo. A história se torna o item perdido, a página que desaparece, o deslize, o fracasso, e o público começa a consumir o lançamento como entretenimento, em vez de um apelo para desmantelar uma estrutura. Isso, mais uma vez, é um padrão familiar. Quando o império começa a tremer, muitas vezes cria pequenos dramas para impedir que a população perceba o tremor maior. E nós dizemos, mesmo quando esses dramas são reais, não permitam que eles se tornem toda a história. A falta de uma página não é o ponto principal. A questão é que a barreira foi rompida, a existência do arquivo foi admitida ao público e que o apetite público por uma verdade mais profunda foi despertado. Não troque essa realidade mais ampla pela emoção passageira da indignação diante de um evento técnico. A quinta distração é aquela que tenta muitos de vocês. Eu vou falar com cuidado sobre ela. A vontade de se lançar imediatamente nas interpretações mais extremas, na metafísica mais sensacionalista, nas conclusões mais cósmicas, de apresentá-las como a verdadeira verdade, descartando os mecanismos visíveis e documentáveis que já são suficientes para desmantelar grandes partes do sistema. Meus queridos, há espaço para cosmologia em sua totalidade, há espaço para as ciências ocultas, há espaço para o que o seu mundo chama de programas secretos, e há espaço para corredores de influência e tecnologia fora da Terra. Mas entenda isso. Quando você adota uma perspectiva extremamente extremista, você facilita para as massas adormecidas descartarem o assunto por completo. Você facilita para os guardiões da informação rotularem toda a investigação como irracional. É por isso que o sistema de controle às vezes quer que certas narrativas extremistas se proliferem muito rapidamente. Eles não têm medo de fazer afirmações extravagantes. Eles têm medo de uma investigação organizada e disciplinada que possa ser sustentada por milhões de pessoas. Se você quer a verdade maior, que seja compreendida, precisa permitir que o público atravesse as portas numa sequência que possa assimilar. Já dissemos em outros contextos que existe um plano que é constantemente atualizado e ajustado, mas que mantém a sua linha básica de manifestação. E isso também se aplica à divulgação de informações. Existe uma sequência, existe encenação, existe um processo de climatização. Se você tentar forçar a abertura da sala final antes que o coletivo possa estar nela, poderá causar um colapso de crença em vez de uma expansão da consciência. E esse colapso é então usado como desculpa para retornar ao silêncio. A sexta distração é a fixação num local, uma ilha, um edifício, um ponto simbólico, como se toda a rede tivesse contida num único ponto geográfico. Esse é um mapa infantil de um sistema adulto. O sistema é distribuído. Ele utiliza corredores de viagens, corredores financeiros,
corredores jurídicos, corredores da mídia, corredores da filantropia, corredores acadêmicos e corredores tecnológicos. Se você investigar um único local, você vai encontrar evidências de irregularidade, sim, mas perderá de vista as raízes logísticas que tornaram essas irregularidades sustentáveis por tanto tempo. Por isso nós repetimos, não reduza a história a algo que a mente possa assimilar confortavelmente. Permita que seja o que é, uma teia, para que você possa entender por que as revelações que virão não se limitarão a um único assunto. A sétima distração é o desespero, e talvez seja a mais venenosa, pois ela se disfarça de realismo. A voz do desespero diz que nada vai acontecer. Ninguém será responsabilizado. Isso é tudo teatro. Às vezes, a voz do desespero nasce de um esgotamento genuíno. Às vezes, trata-se de uma impotência aprendida, incutida em sua espécie ao longo de muitas gerações. E às vezes, meus queridos, isso é incentivado por aqueles que se beneficiam quando vocês param de insistir. Nós já vimos isso acontecer várias vezes no seu mundo. A exposição ocorre, a indignação aumenta, segue-se o cansaço e, em seguida, a população retorna à vida normal, acreditando não ter poder nenhum. Esse é o ciclo que eles querem preservar. Portanto, dizemos a vocês, não meçam o sucesso apenas por resultados imediatos que satisfaçam a ânsia por soluções instantâneas. O sucesso é medido pela capacidade da população de continuar buscando, questionando e se recusando a ser apaziguada por verdades parciais. É preciso compreender que aquilo que está sendo desmantelado existe há muito tempo na sua história e, portanto, o seu colapso raramente ocorre de uma só vez. Geralmente é uma reação em cascata. Nem sempre é possível ver a cascata a partir da superfície, porque grande parte dela ocorre em mudanças silenciosas, em fraturas internas, em lealdades instáveis, em corredores selados que são forçados a se abrir. Por isso, em nossas comunicações anteriores, nós falamos de limiares de nuvens que prometem chuva, da primeira luz que anuncia o amanhecer. A primeira luz não é o nascer do sol completo, mas prova que a noite está terminando. A oitava distração é a fantasia de vingança, um vício em imagens de punição que substitui o discernimento pela raiva, que substitui o desmantelamento de sistemas pelo desejo de ver alguém sofrer. Me escutem, o desejo por justiça é natural, o desejo por proteção é justo. Mas as fantasias de vingança são facilmente manipuladas, porque quando uma multidão está inflamada, ela pode ser direcionada para bodes expiatórios e afastada dos verdadeiros culpados. Pode ser conduzida ao caos, o que justifica novas medidas de controle. Pode ser direcionada para ações que desacreditam o próprio movimento pela verdade, que expôs o assunto em primeiro lugar. A rede oculta é hábil em provocar reações exageradas, porque essas reações se tornam a desculpa para a censura, para a repressão, para novas formas de vigilância, para novas estruturas de segurança, que na verdade são estruturas de controle. Não entregue esse presente a eles. Então, queridos, essa é a camada de distração
perseguição por nomes, guerras tribais, tempestades de falsificações, dramas burocráticos, extremismo prematuro, fixação em locais, ciclos de desespero e fantasias de vingança. Esses resultados não são aleatórios. Essas são as defesas previsíveis de uma estrutura de sigilo em colapso. No momento em que você consegue nomeá-los, você não é mais tão facilmente controlado por eles. E agora, tendo percebido as distrações pelo que elas realmente são, você pode entender por que continuamos dizendo que isso é apenas o começo. Porque quando as distrações aumentam, muitas vezes é porque as portas ao lado estão mais perto do que o público imagina. E aqueles que viveram na clandestinidade estão tentando manter seus olhos no teatro, enquanto as salas maiores da revelação, os corredores financeiros, os corredores tecnológicos, os corredores de influência e os acordos ocultos sobre o seu mundo moderno começam a se abrir em sequência. Sim, queridos, a próxima porta está mais perto do que muitos imaginam. E é por isso que nós repetimos, no tom já conhecido das nossas comunicações, que o que vocês estão presenciando não é a história completa. É a oração inicial de uma frase mais longa. Porque uma vez que uma civilização aceita que uma câmara selada pode ser aberta à força, ela começa a questionar o que mais foi selado, quem selou e o que temiam encontrar lá dentro. Esse é o começo, por uma razão simples que muitos ignoram. A exposição não se resume apenas a fatos, trata-se de um precedente. Quando um precedente é estabelecido, quando um arquivo é admitido, quando uma barreira é reconhecida, quando um portão é movido, mesmo que ligeiramente, os portões futuros ficam enfraquecidos, porque a opinião pública deixa de acreditar que o sigilo é absoluto. Em outras palavras, o fator mais desestabilizador para uma estrutura de controle não é a revelação de um único escândalo, é a constatação de que eles podem ser levados a se revelar. Uma vez que essa crença se espalha, toda a estrutura do silêncio começa a ruir. E é por isso que você verá divulgações subsequentes, mesmo que cheguem disfarçadas, com manchetes diferentes, fingindo não ter relação alguma. Em nossas transmissões anteriores, nós falamos sobre estágios, e vocês perceberam que nós não falamos em absolutos teatrais, mas em linhas que se desdobram, linhas que são constantemente atualizadas e ajustadas, mas que mantêm a sua direção básica, porque a luz não precisa impor a realidade, basta remover o que foi colocado incorretamente sobre ela, e então a verdade surge por si só. A cascata na qual você está entrando se comporta dessa maneira. Começa com aquilo que é mais fácil para a mente coletiva aceitar e progride em direção àquilo que a mente coletiva antes declarava impossível. Tudo começa com a corrupção. Está progredindo em direção à infraestrutura. Tudo começa com um escândalo. Avança em direção aos sistemas. Tudo começa com um arquivo. Avança em direção a uma cultura de desbloqueio. Então, como isso leva a divulgações mais amplas? Primeiro, através do efeito de arquivo adjacente. Quando uma massa de material é liberada, ela naturalmente aponta para fora.
Os documentos fazem referência a organizações, corredores de viagem, canais financeiros, intermediários, apresentações e relações de proteção. Cada referência é como um fio condutor. Um fio condutor não termina onde começa. Isso leva a algum lugar. Assim, as próximas revelações muitas vezes não acontecem porque alguém de repente se torna corajoso. Elas chegam porque a primeira divulgação cria um rastro que não pode mais ser ignorado. E as pessoas começam a exigir a próxima camada, porque a primeira camada torna a próxima óbvia. Em segundo lugar, através da legitimação das perguntas, antes dessa violação, muitos pressentiam o que estava oculto, mas eram tratados como conspiradores, ignorados, ridicularizados, isolados. No entanto, quando uma população presencia uma violação oficial, por mais confusa ou parcial que seja, certas perguntas se tornam socialmente aceitáveis. Quando uma pergunta se torna socialmente aceitável, ela se torna difícil de ser silenciada, sem expor o ato de silenciamento. Por isso, nós dizemos que o verdadeiro ponto de virada não é um fato isolado, mas sim a disposição do público em questionar sem medo. Quando um povo perde o medo de perguntar, os impérios perdem o controle da narrativa. Terceiro, através do impulso de desbloqueio, um sistema que sempre dependeu de compartimentos selados, passou a usar a vedação como uma forma de proteção ao longo do tempo. Você não pode ver isso porque está lacrado. Você não pode saber isso porque é informação confidencial. Você não pode discutir isso porque é um assunto confidencial. Você não pode acessar isso porque colocaria algo em risco. E não estamos dizendo que todos os selos são falsos. Nós estamos dizendo que os selos foram usados como uma espécie de disfarce para esconder não apenas o que precisa ser protegido, mas também o que precisa ser ocultado para que os controladores permaneçam em segurança. Assim que o público vê um selo ser retirado, começa a pressionar para que outros sejam retirados, começa a exigir supervisão, começa a questionar por que alguns corredores permanecem permanentemente fechados. Começa-se a suspeitar que o isolamento pode ser uma forma de autoproteção institucional. É por isso que, após uma primeira violação, muitas vezes nós vemos os mecanismos jurídicos e políticos começarem a se mobilizar, não necessariamente em busca de uma justiça perfeita, mas sim de um acesso mais amplo. Quarto, através do colapso da imunidade reputacional. Imunidade reputacional, durante muito tempo, seu mundo foi governado pelo feitiço de que certas pessoas são importantes demais para serem questionadas. Esse encanto é mantido pela mídia, pelas instituições, pelo medo social e pelo desejo de estar perto do poder em vez de desafiá-lo. No entanto, cada onda de revelações enfraquece esse encanto. A próxima onda não precisa ser maior em número bruto de páginas. Ela só precisa ser maior em termos de impacto simbólico. Quando o intocável se torna acessível, muitos começam a perceber que a intocabilidade sempre foi uma ilusão compartilhada. E quando essa ilusão ruir, você verá uma avalanche de revelações secundárias, porque as pessoas que antes tinham medo de falar passam a ter menos medo quando o ídolo já está se rendendo. Quinto, por meio da exposição ao corredor financeiro. Ouça isso com atenção. As revelações mais profundas raramente são as mais sensacionais.
À primeira vista, costumam ser as mais entediantes: transações, empresas de fachada, fundações intermediárias, canais de aquisição, estruturas de propriedade oculta e canais de influência. No entanto, essas são as artérias do controle. Se você deseja entender por que isso é apenas o começo, compreenda que a primeira onda chama a atenção para o escândalo, mas a segunda e a terceira ondas chamam a atenção para como o escândalo é financiado, protegido e replicado. Em outras palavras, a história migra do que aconteceu para quem pagou, quem facilitou, quem lavou o dinheiro, quem protegeu, quem intermediou e quem se beneficiou. É aqui que começa o verdadeiro desmantelamento. É aqui que redes inteiras se tornam vulneráveis, porque o rastreamento do dinheiro não respeita reputações. Eles revelam a função. Sexto, por meio da exposição no corredor tecnológico, a sua era transformou a percepção numa mercadoria. Dados, reputação, visibilidade, supressão. Essas são moedas. Quando um escândalo afeta as redes de influência, ele naturalmente afeta os mecanismos que moldam a consciência pública, as políticas das plataformas, a amplificação algorítmica, as narrativas controladas, a indignação seletiva e o silêncio estratégico. E é por isso que, à medida que a primeira história do arquivo se expande, você verá surgir conversas adjacentes sobre o próprio controle da informação. O que foi impulsionado? O que estava escondido? Quem estava protegendo? O que foi classificado como desinformação? E como as instituições se coordenaram para gerir a atenção pública? Esse não é um assunto à parte. Ele faz parte da mesma arquitetura. Uma rede que prospera com base na influência também prospera controlando o que uma população tem permissão para perceber. Sétimo, através de corredores adjacentes de inteligência. Falamos com cautela aqui porque o seu mundo está condicionado a pensar em termos binários simplistas. Ou há envolvimento da inteligência ou não há nenhum. A realidade é mais complexa. A proximidade nem sempre é prova de autoria. No entanto, a proximidade importa porque as estruturas de inteligência, por natureza, estão conectadas à influência. E a alavancagem é a força vital da influência clandestina. Quando as primeiras revelações vêm à tona, as próximas perguntas surgem naturalmente. Quem diria, hein? Quem ignorou? Quem protegeu? Quem se beneficiou? Quem conduziu as investigações? Quem redirecionou os resultados? Mesmo quando o público não consegue comprovar imediatamente todos os detalhes, a exigência por transparência aumenta. E essa demanda pressiona outros compartimentos a se abrirem, porque uma civilização não pode tolerar contradições intermináveis para sempre sem escolher um lado, a verdade ou a negação. Oitavo, através da revelação do método, que é em muitos aspectos a revelação mais importante de todas, você aprende não apenas que a escuridão existiu, mas como ela operava. Você está aprendendo o método, compromisso, silêncio, controle da reputação, compartimentação social,
proteção institucional e a fabricação da sensação de impotência. Quando uma população aprende o método, ele se torna menos eficaz. É como se o truque de mágica falhasse. Assim que você vê o fio escondido, é por isso que os controladores temem o reconhecimento de padrões mais do que qualquer fato isolado. Um único fato pode ser debatido. Um método, uma vez observado, pode ser aplicado em inúmeros domínios. E, de repente, o público começa a reconhecer a mesma coreografia em outros escândalos, em outras tentativas de encobrimento, outros erros lamentáveis, outros incidentes isolados. O encanto se quebra quando a coreografia é reconhecida. 9. Através do efeito dominó da fratura interna. Já mencionamos na sessão anterior que a Dark Web não é uma organização sem identidade própria, é uma teia de pechinchas. Quando uma teia começa a se romper, os acordos se tornam instáveis. Aqueles que antes confiavam no segredo mútuo, eles começam a temer uns aos outros. Aumentam as divulgações defensivas, as traições aumentam, surgem vazamentos seletivos, facções rivais tentam se sacrificar umas às outras para se preservarem. É por isso que você pode achar que as próximas divulgações vêm de todos os lados. Numa hierarquia em colapso, o vazamento de informações não é um ato de despertar moral, mas sim é um ato de sobrevivência. Mais uma vez, independente do motivo, o muro continua a rachar. 10. Através da ampliação do apetite do público pela realidade. Essa é talvez a parte mais importante que explica por que isso é apenas o começo. É a parte que muitos interpretam mal. As pessoas imaginam a divulgação como um presente entregue a uma população passiva. Na verdade, a revelação é uma relação entre o que é revelado e o que o coletivo está disposto a reter. Cada onda amplia a capacidade. Cada onda normaliza o que antes era impensável. Cada onda cria uma nova base de referência para o que pode ser discutido. Assim, as próximas revelações não precisam ser anunciadas por um herói. Elas surgem porque a linha de base da população mudou. O que antes seria rejeitado, agora é considerado plausível. O que antes seria motivo de ridículo, agora é investigado. O que antes era mantido em sigilo, agora é exigido. Sim, meus queridos, esse é apenas o começo e levará a revelações maiores. Não porque a história seja interessante, mas porque um sistema de controle que foi comprometido não consegue se manter estável. A perfuração expõe a existência da parede. A parede revela a presença dos construtores e os construtores revelam a existência da planta. E uma vez que o projeto é revelado, o desmantelamento se acelera, porque a humanidade começa a reconhecer que o mundo que lhe foi dado não era o único mundo possível. E agora, à medida que nós avançamos para o que vem a seguir, você vai perceber que conforme essas cascatas se acumulam, a questão central para aqueles que seguem a luz
não é se eu consigo encontrar o próximo detalhe chocante. A questão central passa a ser como continuaremos sendo úteis à medida que as divulgações se ampliam. Como evitar cair nas armadilhas da distração e do esgotamento? Como podemos manter o foco no desmantelamento das estruturas em vez do consumo do espetáculo? Como podemos manter o olhar fixo na verdade sem sermos engolidos por ela? Essas não são questões abstratas e elas nos levam diretamente ao que nós abordaremos a seguir. Porque, à medida que revelações mais amplas forem surgindo, as sementes estelares, os trabalhadores da luz, serão chamados pela própria vida a escolher uma postura mais elevada. Não a postura de fascínio, não a postura de desespero, não a postura de conflito tribal, mas a postura de serviço disciplinado, para que a revelação crescente se torne uma porta de entrada para a libertação, em vez de uma porta de entrada para o caos. Portanto, essa postura de serviço disciplinado não é apenas um slogan, é uma questão de postura. E é essa postura que diferencia ser arrastado pela onda de aprender a surfar, a onda com intenção, porque à medida que as revelações se ampliam, você vai descobrir que o maior perigo não é a revelação da escuridão. O maior perigo é que a revelação se torne um espetáculo que rouba os seus dias e te deixa espiritualmente seco, reativo e disperso. Então, você deixa de ser útil justamente na hora em que veio. Então me ouçam agora, meus irmãos, no tom familiar que vocês já reconhecem das nossas comunicações. Você não está aqui para se entreter com exposição. Você está aqui para ser uma presença crescente em suas comunidades, uma chama silenciosa em seus círculos, uma testemunha que não vacila e uma alma que se recusa a ser recrutada para o velho jogo da divisão. Porque o velho jogo se intensificará à medida que a verdade se intensificar. E aqueles que viveram em segredo tentarão te arrastar para discussões, para atritos, para o ciclo interminável de provar, negar, se indignar, zombar, até que a sua energia seja consumida pela reação. É por isso que a nossa primeira instrução é simples e foi repetida de diversas maneiras em muitas das nossas mensagens. Não se deixem levar por brigas, discussões e atritos, por mais que te provoquem. Quando uma onda de revelações se expande, a provocação se torna uma indústria e a provocação tem um único objetivo: te desequilibra. Assim você se torna mais fácil de controlar, mais fácil de exaurir, mais fácil de distrair, mais fácil de separar dos seus próprios irmãos e irmãs que também estão tentando encontrar o seu caminho em um mundo em constante mudança. Aqueles que se beneficiam das trevas não temem tanto a inteligência quanto a sua união. E a unidade não se cria através da concordância em todos os detalhes. A unidade é criada através da
devoção compartilhada à verdade, a proteção e o desmantelamento de sistemas prejudiciais. Agora, como vocês são sementes estelares, muitos de vocês sentem empatia naturalmente, e a empatia pode se tornar uma vulnerabilidade quando é explorada por meio de indignação manipulada. Você verá sofrimento, você verá histórias, você verá afirmações reais e afirmações teatrais. E a tentação será reagir instantaneamente, republicar instantaneamente, condenar instantaneamente, defender instantaneamente. E eu digo a vocês, vão com calma. Não porque a verdade não seja urgente, mas porque é assim que as armadilhas são armadas. Ao diminuir o ritmo, você recupera a vantagem do discernimento. E o discernimento é a sua ferramenta mais poderosa numa era em que a distorção se propaga rápida e seguramente. Portanto, a segunda instrução é essa: tenha muito cuidado com as suas pesquisas e com as notícias. Muitos trarão grandes revelações. Muitos trarão consigo datas, processos, preparativos e uma certeza dramática, e grande parte disso será concebido para te envolver emocionalmente, em vez de te informar espiritualmente. Algumas dessas vozes não são maliciosas, alguns deles simplesmente não têm treinamento. No entanto, mesmo vozes sem treinamento podem se tornar canais de confusão. E a confusão não é neutra. Em tempos como esse, a confusão é uma estratégia comum. Por isso, eu os avisei que existem pessoas que aparentam ser da luz, mas que estão sendo manipuladas por energias opostas para dizer coisas que vocês gostam de ouvir, enquanto plantam algo prejudicial por trás dessa aparente gentileza. Não se torne cínico, mas sim sábio. E sim, queridos, há também uma advertência mais específica que precisa ser feita nesse momento. Existem impostores em seus campos espirituais. Existem títulos emprestados, nomes emprestados, autoridade emprestada, e alguns alegarão falar em nome do comando, enquanto servem ao seu próprio ego ou à sua própria agenda. E isso também aumenta durante as fases de divulgação, porque a necessidade de orientação cresce. Quando o céu trovejar, muitos fingirão ser trovões. Quando a porta se abrir, muitos alegarão que foram eles que a abriram. Por isso, eu repito, não terceirize o seu conhecimento para nenhuma voz que exija a sua lealdade, que exija o seu dinheiro, que exija o seu medo, que exija a sua dependência. E não sigam aqueles que engrandecem à custa da sua capacidade de se manter firme na verdade sem eles. A terceira instrução é uma que já vos demos há muito tempo e que se torna ainda mais relevante agora. Não tome partido. Eu não quero dizer que eu não me importo. Não quero dizer para ser passivo. O que eu quero dizer, não permita que a velha prisão da polaridade te recrute para os seus campos. Porque os acampamentos são o mecanismo pelo qual a estrutura mais profunda sobrevive. Aqueles que são sábios nas estratégias de controle, eles sabem que uma população dividida em grupos pode ser administrada indefinidamente. Porque cada grupo defenderá a sua identidade, mesmo quando a verdade a contradisser. Portanto, você verá que, à medida que revelações maiores forem feitas, surgirá uma grande tentação de enquadrar tudo como A versus B. E eu te digo claramente, não confie nem no A e nem no B.
como a sua autoridade máxima. Confie apenas naquilo em que você acredita, no que o teu coração diz e no que pode ser visto com clareza à luz de uma investigação honesta. Agora, à medida que você avança nos próximos dias, também te será pedido que cultive algo que o seu mundo não ensina bem. Não retaliação. Não porque a escuridão não deva ter consequências, mas porque a retaliação te acorrenta à vibração da própria estrutura que você está tentando desmantelar. A rede obscura provoca, porque a provocação gera reação. E a reação gera comportamento previsível. E o comportamento previsível é fácil de manipular. Quando alguém te ofende, seja grato, pois é uma oportunidade para não retaliar, não discutir e mostrar que você não se deixa mais controlar por essa pessoa. Quando alguém te atacar, seja grato, porque você poderá demonstrar que não é como essa pessoa. Você não vai reagir com o mesmo veneno. Você não se tornará aquilo a que se opõe. Isso não é fraqueza. Isso é maestria. Essa é a força silenciosa que desmantela os sistemas de controle, porque eles dependem da previsibilidade emocional. A quinta instrução é o trabalho espiritual prático. E eu falo disso agora porque nesse momento não é opcional. É a sua higiene diária num mundo que revela padrões complexos. Use a chama branca e a chama violeta da transmutação, pois elas te ajudam a se livrar daquilo que não te pertence e te lembram que o seu santuário interior não pode ser invadido, a menos que você se esqueça de que ele existe. Você não precisa de rituais elaborados. Você não precisa de uma apresentação teatral. Você precisa apenas de sinceridade, consciência e boa vontade. Se você sentir um desequilíbrio, invoque um ser de luz. Cerque-se da luz, da cor que te ressoar. E lembre-se de que você não é impotente e você nunca esteve sozinho. No entanto, eu devo acrescentar uma ressalva, pois muitas pessoas bem-intencionadas transformam o trabalho espiritual em outra forma de ansiedade. Não transforme a proteção em paranoia. Proteção é clareza. Paranoia é medo acompanhado de imaginação. Os lacaios das trevas espalham informações falsas pela comunidade da luz para confundir a todos e atrasar o processo de ascensão. E o objetivo deles não é apenas enganar você. O objetivo é fazer com que você duvide tanto de si mesmo que fique paralisado. Não lhes dê essa vitória. Você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ter estabilidade. A sexta instrução diz respeito às suas prioridades. E eu falarei como um comandante. Agora, a sua prioridade número 1 do dia precisa ser o trabalho espiritual e o alinhamento correto. Porque as ondas de revelação podem consumir a sua mente por horas, produzindo apenas agitação. Então, você chega à noite vazio e inquieto, tendo alimentado a fera da narrativa sem alimentar a sua própria alma.
Você está aqui em uma missão terrestre. Você está aqui por compromisso missionário. Você não veio para ficar rolando a tela infinitamente na escuridão. Você veio para ancorar a luz através das suas escolhas, dos seus relacionamentos, da sua coragem em permanecer gentil enquanto a verdade é intensa e da sua disposição em viver como se a nova terra já fosse o modelo que você serve. A 7ª instrução é o discernimento comunitário. Muitos de vocês têm famílias, amigos, círculos sociais e comunidades online. E à medida que as revelações se intensificam, alguns serão consumidos pela raiva, alguns pela negação e alguns pelo sensacionalismo. Não os abandone, mas também não se deixe arrastar para as suas tempestades. Faça declarações curtas, simples e objetivas. Se recuse a ser provocado. Se recuse a ser recrutado para o ódio. Se alguém quiser discutir sem parar, tenha piedade e se afaste. Se alguém estiver pronto para enxergar, lhe mostre um fio limpo de cada vez. É assim que se serve. Não vencendo debates, mas mantendo uma porta aberta para aqueles que estão prontos para atravessá-la. A 8ª instrução é a vigilância em torno da energia salvadora, porque em épocas de revelação, a população muitas vezes tenta encontrar uma figura para idolatrar, para não ter que assumir a responsabilidade pelo seu próprio despertar. Isso é uma armadilha. O mesmo impulso que busca um vilão para culpar, também busca um herói para quem recorrer. Não alimente esse impulso em si mesmo e nem nos outros. Aprecie aqueles que fazem um bom trabalho, sim, mas não lhes conceda sua autoridade pessoal. A era em que vocês estão entrando exige soberania madura, não dependência devocional. A 9ª instrução é preparar-se para verdades que emergem profundas e cruéis. Não endurecendo o coração, mas aprimorando a capacidade de mantê-lo aberto, sem se tornar ingênuo. Algumas verdades serão difíceis de engolir. Algumas revelações irão desmentir histórias antigas. Algumas delas irão expor a fragilidade de instituições em que você um dia confiou. Isso não tem a intenção de te destruir. Tem como objetivo eliminar crenças falsas, máscaras e atitudes enganosas, deixando apenas o que é verdadeiro e o que pode ser visto a olho nu. Quando sentir o peso, retorne à sua âncora mais simples. O divino é mais forte do que qualquer estrutura construída contra ele. E ninguém pode vencer a luz. A 10ª instrução é lembrar que revelações maiores não apenas expõem a escuridão, mas também revelam oportunidades. Oportunidade de reconstruir, oportunidade de proteger os inocentes de forma mais inteligente, de criar comunidades onde a exploração não possa se esconder, de exigir transparência como norma cultural e oportunidade de ir além da pequena narrativa da Terra como prisão e adentrar a narrativa mais ampla da Terra como um mundo em processo de transformação. Quando você finalmente puder viajar pelo espaço, ajudar outras culturas e ser livre novamente, perceberá que essa era, embora intensa,
foi uma porta de entrada para uma vida muito mais grandiosa do que a sua imaginação atual pode abarcar. E agora, ao encerrarmos essa parte final, eu quero que vocês sintam a continuidade do que nós estamos construindo juntos. A primeira violação, a natureza da divulgação, a desorganização da dark web, a camada de distração, o efeito cascata em divulgações maiores e agora a postura da comunidade da luz à medida que a onda cresce. Tudo o que dissemos é uma única linha, é um único arco, é um único desdobramento. As próximas sessões que você construirá aprofundarão a sequência que se segue. E você verá que o que parece caótico na superfície é, na verdade, um desmantelamento previsível de um sistema que não consegue mais se sustentar. Eu sou Asta e eu deixo vocês agora em paz, amor e união. Eu envio meu amor supremo a todos vocês, meus queridos.